Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre narcisismo, que na verdade é psicopatia manipulativa. Algumas pessoas vêm me pedindo para trabalhar esse tema em uma live e por isso hoje eu estou trazendo esse tema justamente para a gente poder conversar. Então sejam todos bem-vindos. Pessoal que está chegando agora, muito bem-vindos, todos bem-vindos. Narcisismo é uma psicopatia, não é? Uma psicopatia manipulativa. Existe uma frase que é muito comum na internet que diz: a pessoa que destrói a sua saúde mental não pode ser o amor da sua vida. Eu já utilizei inclusive essa frase aqui mesmo no Instagram, não é? E essa frase, ela expressa exatamente aquilo que muitas pessoas acabam passando, aquilo que muitas pessoas, de uma forma horrorosa, horrível, acabam de repente perdendo as suas vidas ou parte das suas vidas. Então o narcisismo, ele é uma psicopatia, uma psicose severa, né? É uma psicopatia severa e ele é resultante de muitas deficiências espirituais em pessoas que têm registrado no seu subconsciente muito ódio, muita raiva, muito ressentimento, desprezo, sabe? Situações onde envolvam isso, sabe? Ódio, desprezo, ressentimento, pessoas que vêm sendo maltratadas em várias encarnações e de repente, nessa encarnação atual, essas pessoas nascem doentes, elas nascem sombrias, elas nascem trazendo no seu subconsciente, não é? Informações tão densas, tão pesadas e conluios, ou seja, ligações tão pesadas no plano espiritual, que por mais que elas queiram eventualmente ter uma qualidade de vida legal ou dar uma qualidade de vida legal para alguém, por mais que elas queiram, elas não conseguem. E na verdade, a maior parte dessas pessoas não consegue nem pensar nisso. Então essa live hoje, ela vai estar dividida em alguns tópicos. O primeiro tópico, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a psicopatia manipulativa, que é o narcisismo, né? O segundo tópico, a gente vai estar tratando sobre a psicopatia manipulativa detectada na infância. Então, nós começamos a perceber na infância, quando essas pessoas que hoje adultas são narcisistas, mas desde aquele primeiro momento elas já se mostram de uma forma bastante clara até. O próximo item, ou seja, o próximo tópico será medidas preventivas para sobreviver a uma pessoa narcisista. O seguinte será: o que leva uma pessoa a se submeter a esses psicopatas. E ainda para finalizar, eu vou citar no final da live 4 filmes que retratam exatamente tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, que retrata tudo aquilo que provavelmente vocês já estão até carecas de conhecer. Nós não vamos tratar do narcisismo, da psicopatia manipulativa, pelo enfoque da psicologia, porque eu não sou psicólogo, né? Nós vamos tratar do narcisismo pelo enfoque da espiritualidade. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Eu estou feliz por vocês estarem aqui. Eu sou Palermo, terapeuta holístico. Eu quero, antes de mais nada, informar, para quem ainda tem interesse, ainda dá tempo, né? Eu vou iniciar na semana que vem um curso de terapia de vida passada. Vai acontecer às quartas-feiras, é um curso eminentemente online e ao vivo, através do Google Meet. Então, é um curso de formação de terapeuta, né? Caso você tenha interesse em obter mais informações, é só me mandar uma mensagem que eu passo toda a programação e conteúdo programático para você. Bom, então é isso. Nós tratamos aqui de seres do mal, seres malignos, espíritos trevosos, seres perversos. Nós podemos tratá-los
de várias formas, mas sempre dentro dessa tônica, porque são espíritos doentes, eles são perversos, eles têm prazer em gerar o mal para as pessoas, são seres rasteiros, sabe? E, em especial, os seres aos quais eles estão ligados, porque todos nós temos uma ligação no plano espiritual. Nenhum de nós aqui, por exemplo, age sozinho e vive sozinho aqui na terceira dimensão, como se estivesse completamente esquecido pelo plano espiritual. Isso não acontece. Todos nós estamos envolvidos em clãs, em tribos. Assim como existem tribos aqui na terceira dimensão, essas tribos, esses clãs, nós podemos chamar de grupos de amigos, de família, sei lá, não importa como, mas são grupos de pessoas afins, de pessoas que pensam de forma semelhante. Na quarta dimensão, que é onde realmente nós existimos, isso acontece da mesma forma. Então, se eu estou vibrando na luz, eu tenho amigos na luz. Se eu estou vibrando nas sombras, eu tenho amigo nas sombras. E todo narcisista, na verdade, é uma pessoa que vive nas sombras. Ele vive imerso nas sombras. A maior parte dessas pessoas só vai conseguir perceber aquilo que faz e a forma como vive na hora que desencarnar, né? E aí, geralmente, isso é tarde. Porque geralmente quando essas pessoas acordam, quando essas pessoas se dão conta do que elas estão vivendo, uma vida inteira passou, sabe? Uma experiência inteira passou, experiências jogadas fora. Muitas vezes uma pessoa, ela vem vivendo situações limitantes e conflitantes em várias encarnações sucessivas, mas ela promete para ela mesma que nesta encarnação ela vai fazer tudo diferente, que nessa encarnação realmente ela vai se dedicar à vida como um todo de uma forma crística, de uma forma messiânica, ou seja, contribuindo para que o mundo seja melhor. Mas quando ela chega aqui, desde criança ela já começa a se mostrar que é justamente aquilo que a gente já vai falar já a partir desse momento. Então, eles são essas pessoas, né? Os narcisistas, tanto faz homem quanto mulher, não existe só homem narcisista, está cheio de mulher narcisista também. Existem pessoas doentes, são espíritos doentes, porque não existe nem homem nem mulher, existe o espírito vivendo uma polaridade X ou Y, ou seja, polaridade masculina ou polaridade feminina, não é? Mas a doença está em todos, existem infinitos tipos de psicopatias, não é? Nós estamos tratando de uma delas, que é a psicopatia do narcisismo. Então, são pessoas que não têm sentimento. Essas pessoas, enquanto elas estão encarnadas, elas não têm sentimento nenhum. E são pessoas inteligentes, são pessoas sedutoras, que fazem mal às pessoas por puro prazer. Elas fazem mal umas às outras por puro prazer. E nós vamos ver no decorrer da live que não há acaso, não existe acaso. Não é? Se você está vivendo, por exemplo, um drama com uma pessoa narcisista, você precisa entender que você criou isso e você vai compreender pela forma, pela ótica que a gente vai procurar colocar aqui. Essa psicopatia manipulativa, ela pode então ser percebida desde a infância, quando as crianças fazem coisas erradas e com habilidade danada, elas transferem a culpa do que elas fizeram para o irmãozinho, para a irmãzinha, para os amigos, sabe? E ainda se satisfazendo em ver o sofrimento alheio, né? Então, naturalmente, vocês já devem ter percebido, já devem ter presenciado, vivenciado esse tipo de situação, e é muito ruim. É que quando você está diante de uma criança, você imagina que essa criança vai mudar, mas ela não vai. Porque aquela criança que está ali é um espírito milenar. Então, se você consegue notar isso numa criança pequena agora, você ainda tem tempo para tentar se aproximar dela e ver dentro do coraçãozinho dela, sabe, dentro do subconsciente dela, tudo que há de denso, de pesado, de ruim, que faz com que ela se torne uma pessoa tão agressiva, que tenha tanto ódio, com tanta raiva da vida, tanta raiva das pessoas e queira tanto destruir a vida das pessoas com quem ela convive. Então agora nós tratamos da psicopatia manipulativa detectada na infância. Então desde pequenos, esses seres, eles exibem traços de crueldade e descaso,
né? E eu passo a seguir 9 comportamentos que nós conseguimos perceber nitidamente, claramente, nessas crianças pequenininhas, sabe? E isso não porque eu esteja falando, se você for analisar esse tema narcisismo pela ótica da psicologia, por exemplo, você vai ver muitos psicólogos, muitos psicanalistas, psiquiatras, falando exatamente desses 9 comportamentos que nós vamos estar colocando aqui. Então, o primeiro comportamento seria a ausência de empatia. Então você vê que quando uma criança ela tem ausência total de empatia, quando ela tem um gênio violento, né? Quando ela tem um poder maior do que o normal de manipulação, crianças que mentem compulsivamente, pessoas ou crianças, não é, que têm uma ausência total de remorso, uma indiferença completa à punição. Você pode perceber que existem crianças, por exemplo, que você gera punição para elas e é como se você não estivesse gerando nada, existe muito ódio dentro daquele espíritozinho, sabe? Dentro daquela pessoinha que é um espírito milenar. Um charme superficial, sabe? Há determinadas crianças que você percebe com naturalidade que tudo aquilo que ela está fazendo é falso, é uma farsa. Nada daquilo realmente vem de dentro dela. Ela manipula todo mundo, ela manipula adultos, ela manipula pai, professor, ela manipula todo mundo com uma facilidade extremamente grande. Fascínio mórbido e crueldade com animais. Quando você vê crianças judiando, arrancando bigode de gato, sabe? Machucando gato, batendo em gato, machucando cachorro, por exemplo, machucando qualquer tipo de animal. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista de uma psiquiatra e ela falava sobre um casal que foi procurá-la com um menino de 5 anos, acho que era um menino de 5 ou 6 anos, um menininho de 5 ou 6 anos, que moravam no 6º ou 7º andar de um prédio. Isso é uma entrevista que essa psiquiatra está dando, aqui no YouTube, aqui não, lá no YouTube, não é? Então, de repente, o que esse menininho fez? Ele pegou o cachorrinho, um poodle, acho que era um poodle, sei lá se era poodle ou não, mas era um cachorrinho pequeno, e jogou pelo terraço. E, naturalmente, o bichinho morreu, né? E quando foram perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo, a mãe foi perguntar a ele por que ele tinha feito aquilo, ele falou, não, eu só queria saber como é que ele ia ficar todo quebrado. Sabe? E naturalmente essa mãe, imagina o desespero dessa mulher, imagina o desespero desse pai, procurando uma psiquiatra para ver se aquela psiquiatra conseguiria dar solução para esse tipo de problema, porque as pessoas elas não têm nenhuma ligação com a espiritualidade, ou não têm uma ligação muito forte com a espiritualidade, então para essas pessoas tudo é medicina. Né? Qualquer coisa que aconteça, as pessoas vão atrás do psicanalista, vão atrás do psicólogo, vão atrás do psiquiatra, como se a solução fosse mecânica. Né? A medicina ocidental, a nossa medicina, ela trata do corpo, ela trata daquilo que está acontecendo aqui dentro do cérebro, dentro do corpo, e isso que nós estamos retratando aqui não acontece no corpo, não está no cérebro, isso está no subconsciente. Isso é o resultado, sabe? É um resultado de muitas encarnações, de muitas coisas erradas, de muitos sofrimentos que geralmente as pessoas recebem. Muitas pessoas recebem tantas agressões, sabe? São estupradas, são assassinadas, são espancadas, são tratadas feito lixo, né? Durante muitas encarnações. E aí, de repente, quando elas desencarnam, que elas percebem o que elas poderiam ter feito e não fizeram, isso vai arregimentando ódio, vai arregimentando muita raiva, sabe, no subconsciente dessas pessoas. Portanto, se você conhece alguém que vivencia esse tipo de situação que nós colocamos aqui agora, procura ajudar essa pessoa, pelo menos a buscar a compreensão e entendimento de que ou ela vai buscar na espiritualidade a solução, ou aquela criança vai se tornar um adulto doente, vai se tornar um adulto problema, tanto muitas vezes para a família, quanto para todas as pessoas com quem ela for viver. E a nona tendência, o nono comportamento registrado é uma tendência a vandalizar tudo e quebrar tudo, destruir as coisas.
sabe? Há muitas crianças que vivem destruindo absolutamente tudo que tem pela frente delas. Isso é ódio, isso é raiva reprimida. E não há nenhum tipo de medicamento que vá dar solução para isso. Não dá, não há. Não é? A solução para isso está na compreensão dos pais. Os pais precisam buscar informação sobre a espiritualidade, precisam se internalizar dentro desses conceitos para encontrar uma brecha na própria espiritualidade daquele garotinho, daquela criança, daquela garotinha, né? Para que aquela criança possa de repente ter a chance, ter a oportunidade de agir de uma forma diferente pelo fato de estar compreendendo. É que a imensa maioria dos pais hoje, dos pais modernos, eles não estão mais nem aí para as crianças, eles pagam excelentes escolas, eles pagam excelentes profissionais, excelentes psicólogos e simplesmente largam aquela criança para que o mundo os crie. E o mundo não vai conseguir criá-los porque o mundo é fechado, o mundo é tapado. Sabe? O mundo vê as pessoas, a nossa ciência vê o mundo através do buraco da fechadura. Não é? Há vários cientistas hoje falando isso em muitos trabalhos ligados aí à ciência, não é? Que a ciência, a própria ciência noética fala isso com muita clareza, que a gente chama de física quântica, não é? Que a nossa ciência consegue analisar 5% do universo, apenas 5% do universo. Tudo que eles fazem está restrito a 5% do universo. E tudo aquilo que nós estamos tratando aqui está nos 95% do universo que a ciência não consegue acessar, porque não existe nenhum equipamento, por mais sofisticado que seja, que consiga mensurar a personalidade de uma pessoa. Eu venho me preparando para montar um novo trabalho com radiestesia, né? Justamente para mensurar o tipo de personalidade das pessoas, que de repente pode servir, inclusive para empresas, para quaisquer pessoas que queiram de fato saber com quem estão lidando. São gráficos radiestésicos que mostram, inclusive, o grau da existência do narcisismo, da psicopatia, ou seja lá, de qualquer psicose, além do narcisismo nas pessoas. Mas enfim, ainda dentro dessa concepção espiritualista, cada vez que nós conhecemos uma pessoa, por antecipação nós sabemos quem ela é, pois a nossa intuição nos alerta. A questão toda é que a maior parte das pessoas com quem eu converso não faz nem ideia do que seja intuição. Eu tenho inclusive uma live lá no YouTube falando sobre intuição, que seria muito legal se vocês pudessem assistir, pelo menos para ver, né? Para acompanhar essa mesma ótica que a gente está utilizando aqui agora. Então nós não somos humanos, nós somos espíritos, e tudo aquilo que vai acontecer conosco na terceira dimensão, acontece primeiro na quarta. Então, antes de nascer, antes de encarnar, você está ainda na quarta dimensão, ainda desencarnado, ali você já sabe que provavelmente você vai se deparar com uma pessoa que tenha psicopatia manipulativa. Sabe? Você vai se deparar com uma pessoa narcisista, que tenha essa estrutura do narcisismo dentro dela. Você já sabe que isso vai acontecer. E aí você já tem todo um processo preparatório antes de encarnar, para quando você estiver diante desta pessoa, você receber um alerta do seu próprio espírito e de repente você modificar a história da sua vida. Mas quantas pessoas você conhece que ouvem a sua própria intuição? Quantas pessoas você conhece que dão vazão à sua intuição? Eu estou vendo aqui a Maria escrevendo uma porção de coisas. Maria, tudo aquilo que você tiver que escrever, Maria, o pessoal também, se vocês quiserem comentar, perguntar, dividir informações, tudo é muito bem-vindo, né, nessa live. Então eu vou pedir a vocês que aquilo que vocês escreveram, que vocês cliquem nesse pontinho de interrogação
que tem aqui embaixo na tela, porque a hora que eu terminar a explanação que eu preparei, aí eu vou ler tudo aquilo que vocês estarão perguntando, colocando, opinião de vocês. Toda opinião é muito bem-vinda. Eu não sou o dono da verdade, não é? Eu só estou fazendo essa live porque há muito tempo muitas pessoas vêm me pedindo para falar sobre narcisismo e eu sempre recuo, eu sempre deixo um pé atrás. Por quê? Porque na verdade eu tenho muito receio de ficar batendo de frente com os outros, eu não quero bater de frente com ninguém. Não é? Quando eu me disponibilizo a fazer uma live, o objetivo, a intenção é trazer um foco, sabe? A trazer a visão daquele problema por um enfoque diferente, por um enfoque metafísico, por um enfoque espiritualista, que inclusive está completamente distante de qualquer segmento religioso. Bom, então tudo que está por acontecer na terceira dimensão, primeiro acontece na quarta. A terceira dimensão é só uma fisicalização de coisas que já aconteceram na quarta dimensão. Só um minutinho, gente. É por isso que existe o tarô, é por isso que existe a cartomancia, é por isso que existem os jogos de búzios, as artes divinatórias. Essas artes divinatórias existem, na verdade, quando elas são tratadas por pessoas abalizadas, pessoas capacitadas e não por pessoas que vivem se aproveitando de todo mundo. Por que nós conseguimos fazer uma análise com antecedência de alguma coisa? Por que nós tratamos com 400 anos? Conseguiu prever tantas coisas que aconteceram nesse planeta agora, no nosso tempo moderno? Porque são pessoas que conseguem ler o registro akáshico. E tudo aquilo que vai acontecer com você amanhã, já aconteceu hoje na quarta dimensão. Essa nossa conversa, esse nosso diálogo, ele já está no passado dessa realidade universal. Nós já não estamos mais aqui agora, porque o aqui agora já acabou, já passou, nós já estamos lá na frente. Talvez seja uma colocação bastante complicada de se compreender, e de fato é, mas acontece que é assim que funciona. Nós nem aqui estamos, porque o aqui que nós entendemos não existe mais. Os problemas que você tem, sabe? Os problemas que você carrega de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma vida para outra, não existem mais. Por isso que hoje nós conseguimos fazer processos de resignificação em várias coisas, em vários aspectos da nossa vida e transformar a nossa vida para melhor. Existem diagnósticos com uma determinada coisa, existem diagnósticos sem aquela determinada coisa, quando nós fazemos uma análise, quando nós analisamos a vida pelo âmbito da espiritualidade. É isso, pelo âmbito da espiritualidade. Então o que corre... O que nós precisamos então é estar mais atentos aos avisos do nosso próprio espírito. Porque quando você está diante de uma situação em que você está conhecendo uma pessoa, o teu íntimo, ele já grita, sabe? A tua intuição grita, ela se desespera, ela diz, corre, vai embora, foge, sai correndo, não olha para trás. E no entanto, você se deixa levar. Quantos meninos e quantas meninas chegam aqui nesse consultório, sabe? Dizendo que de repente entraram numa furiosa, entraram numa fria e sabiam que iam entrar por aquilo. Sabe, a pessoa diz, caramba, mas eu sabia que eu ia quebrar a cara, mas mesmo assim entrou e quebrou a cara. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem ter um relacionamento com uma pessoa legal, homem ou mulher legal. Só conseguem ter relacionamentos com pessoas narcisistas, porque precisam disso. Tudo aquilo que você tem, é você quem cria. Por mais difícil que seja de compreender, tudo aquilo que você tem é você quem vem criando há muitos séculos, há muitos milhares de anos. E se você está chegando aqui à conclusão agora que de repente você está no caminho errado da sua própria encarnação, da sua própria história,
reflete, fica sozinho, fica sozinha, repensa tudo e começa tudo novamente, sabe? Se desfaz de relacionamentos, de entrelaçamentos quânticos que eventualmente você tenha com pessoas, repensa a sua vida e começa a dar passos diferentes, né? Porque se você não faz isso, você fica à mercê de psicopatas. Você vai ficar à mercê eternamente de narcisistas, de psicopatas manipulativos. Há pessoas que conseguem se libertar de um narcisista e pegam outro. Há pessoas que conseguem se libertar de um agressor físico, né? O agressor morre e de repente a pessoa vai e encontra um outro agressor igual ou pior ainda. Quantas e quantas vezes você já viu isso? Sabe? Quantas e quantas vezes você já viu isso? Eu lembro de num livro do Richard Bandler, eu acho que é do Richard Bandler, a gente vai lendo tanta coisa. Então ele citava o caso de uma mulher que todos os dias, quando chegava o final do dia, ela entrava em desespero, porque o marido, todos os dias, após as 17 horas, ele chegava em casa, ele já chegava embriagado e ele a agredia, né? E ele continuava bebendo, e ele comia, aí depois ele tomava um banho quando ele estava razoavelmente menos pior, ele tinha que ter uma relação sexual com ela, então ela era estuprada praticamente todas as noites, e aquilo era uma situação desesperadora. Então quando dava 5 horas da tarde, ela entrava em desespero total, porque ela já sabia por antecipação tudo aquilo que ia acontecer, e ela não conseguia se desvencilhar. Sabe aquela história de ruim com ele, pior sem ele? Então isso é uma história real, citada por Richard Bandler. E aí de repente um determinado dia, das 5 horas, das 5:05, 5:10, 5:15, 5:30, e o sujeito não chega, ela recebe a notícia de que ele havia morrido. Ela entrou em pânico, ela entrou em desespero, ela começou a buscar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda psicanalítica. Por quê? Porque ela não sabia viver sem aquilo. E se essa pessoa não consegue compreender essa nossa linguagem, não vai dar outra, ela vai encontrar uma outra pessoa igual ou pior do que a anterior. Porque, infelizmente, nós estamos criando, aqui agora, com o nosso pensamento, a nossa realidade. Há pessoas que ficam bravas até comigo e dizem, poxa vida, mas eu aceito algumas coisas que você fala, mas isso eu não consigo aceitar. Legal, não precisa aceitar, porque não sou eu que estou colocando, isso é a vida que está colocando. Desde Platão, essas configurações filosóficas existem, sabe? Então, nós atraímos aquilo que nós temos. Se aquilo que nós temos não é bom, então nós temos que modificar nossa projeção. Porque se você só atrai pessoas ruins, se você tem o dedo podre, por exemplo, então não adianta você cortar o dedo. Você tem que guardar o seu dedo, né? Analisar, reanalisar, reavaliar a sua vida, desde quando esse processo começou e começar a fazer tudo diferente a partir de agora. Bom, então eu estava lendo aqui, eu até me perdi já, mas os narcisistas são experientes em se mostrar como as suas vítimas os querem ver. O narcisista, sabe, um homem narcisista, uma mulher narcisista, essa pessoa, ela tem vários relacionamentos, ela tem vários amantes ou várias amantes, sabe? Ela se relaciona com muitas pessoas e com cada uma dessas pessoas ela é diferente. É impressionante, mas eles criam, o narcisista, na verdade, ele cria perfis, sabe? E ele segue regiamente o perfil que ele criou. Ele pode ter criado 3, 4, 5 perfis, e para cada local ele vai agir de forma diferente, até que ele caia em contradição, porque uma hora ele acaba caindo. Então, os narcisistas são experientes em se mostrar como você quer vê-los. Não é? Aquilo que você quer ver.
A mulher, ela quer um homem que seja romântico, que seja inteligente, que dê carinho para ela, que olhe para ela. E aí o sujeito, ele está, um desses filmes, inclusive, mostra exatamente isso. É um sujeito que fica caçando mulheres que estão incautas. E aí quando ele nota o que a mulher quer, ele se transforma, ele se investe de uma roupagem que agrada exatamente aquela mulher. Né? Então, essas pessoas, tanto homem como mulher, né? O narcisista como um todo, ele seduz e faz das suas vítimas aquilo que eles bem entendem, por algum tempo. Porque nada é ad eternum, nada acontece eternamente. O problema com o narcisista, para qualquer pessoa, tanto para homem quanto para mulher, começa quando eles notam que as suas vítimas começaram a acordar dos sonhos tenebrosos, dos quadros hipnóticos nos quais eles as colocaram e elas se permitiram entrar. Então, quando a pessoa começa a perceber a fria que ela entrou e ela começa e o narcisista começa a perceber que de repente, se ele não conseguir conter aquele processo, aquela pessoa vai trazer à tona tudo o que ele é, o mundo vai saber quem ele é, porque o mundo não sabe quem é o narcisista, o mundo sabe do narcisista aquilo que ele mostra, porque ele é um exímio mentiroso. Essas pessoas, elas não mentem porque querem mentir, elas mentem porque mentem, elas estão doentes. Então, se você está diante de uma pessoa narcisista, entende, você está diante de uma pessoa doente. Você não tem nem como reclamar por um ataque de uma pessoa doente, porque ela é doente. Ela é doente. Então é quando começa, veja só, é quando as vítimas começam a descobrir com quem estão lidando. Então, quando as pessoas começam a perceber com quem elas estão lidando, elas passam por uma situação como se elas estivessem saindo de um estado de coma. Você já teve no estado de coma? Eu já entrei em coma 2 vezes, né? Por acidentes que eu já sofri. Então, quando você volta de um estado de coma, você não sabe nada, você não tem uma referência, você não tem uma identidade. Dependendo do acidente, né? Houve um acidente que eu participei, onde eu tive 2 traumatismos cranianos. Então, quando eu voltei, eu não sabia o que eu era, quem eu era, onde eu estava, por que eu estava ali, sabe? Eu não sabia quem era meu pai, por exemplo, que estava ali, que me acompanhou o tempo todo. Eu não tinha consciência de absolutamente nada. E uma pessoa quando sai, quando ela começa a descobrir com quem realmente ela está lidando, a fria que ela entrou é como se ela estivesse saindo de um quadro, de um estado de coma. E nesse momento inicia-se a saga da vítima, sabe? Porque ela, despreparada, ninguém é preparado para enfrentar os ataques bem elaborados de um psicopata, sabe? Porque quando você começa a pensar, ele já pensou tudo 10 vezes. Esses 4 filmes que eu vou citar para vocês no final da nossa live, eles retratam exatamente isso. As pessoas, quando elas acordam, quando elas se dão conta, sabe, elas percebem que elas estão no mato sem cachorro. E aí automaticamente a sanidade dessas pessoas acaba sendo extremamente sacrificada. Por quê? Porque o narcisista, ou essa pessoa narcisista, ela já preparou absolutamente tudo. Ela é exímia em se mostrar como sendo um coitadinho, sabe? Ou como uma coitadinha, não é? Essa pessoa, ela reverte os quadros, porque como você não tem uma identidade fixa, você não tem uma identidade. Então eu estou vendo aqui que a Edi Siqueira, ela acredita ser a Edi Siqueira. Tomara que essa moça nunca passe por uma situação como essa, porque cada vez que eu vejo alguém chegando aqui no consultório, o meu trabalho com essas pessoas é ajudar essas pessoas a reconstruir uma identificação, sabe, dentro
de condições não psicológicas, não é? Mas dentro de condições espiritualistas. Então a sanidade dessas pessoas é levada à exaustão. E essas pessoas acabam ficando confusas e levadas a acreditar que elas estão erradas. Sabe, você já deve ter visto isso, né? Pelo menos em frases aqui no Instagram, todo dia alguém coloca isso, e eu mesmo já coloquei. O sujeito ele faz tudo errado, mas ele acaba te convencendo de que o errado é você. Ele acaba te convencendo de que você fez tudo errado. Né? O narcisista ele te trai, mas ele vai dizer que ele te traiu porque você gerou condição para aquilo acontecer, porque você fez isso, você fez aquilo, e ele fala aquilo com tanta empáfia, com tanta veemência, que a pessoa, que a vítima, sabe, a vítima não consegue racionalizar os seus pensamentos. Tanto que quando uma pessoa sai de um estado de coma como esse, que a pessoa começa a sair do ataque de um narcisista, a primeira coisa que o narcisista vai querer fazer e vai lutar sobremaneira para fazer é levar aquela pessoa novamente para aquele estado de sono, porque o narcisista ele quer dominar, ele precisa dominar, ele está acostumado a estalar o dedo e a pessoa fazer exatamente o que ele quer, da forma como ele quer, da maneira que ele quer. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais confusas, chegando a acreditar que estão enlouquecendo, né? Boa parte das pessoas que já chegaram até a mim, nesses 25 anos, infelizmente, que vieram desse tipo de quadro, eram pessoas que acreditavam estar enlouquecendo, sabe? Por quê? Porque automaticamente essas pessoas, esses psicopatas, porque são psicopatas, né? Esses psicopatas, eles têm um jogo de cintura, eles têm um projeto interno de inteligência que eles superam quase todo mundo, sabe? Um narcisista, Fisiane, por favor, pega a tua colocação e coloca aqui no pontinho de interrogação, porque senão eu vou perder depois. Ela está dizendo que viveu isso por 24 anos. Então a tua colocação é importante, mas pega isso, querida, e coloca no pontinho de interrogação para a gente poder discutir depois aquilo que você está colocando. Onde é que eu estava? Bom, então quando a pessoa começa a descobrir com quem ela realmente está lidando, é quando ela começa a correr perigo, ela começa a correr risco, e a gente vai tratar disso no decorrer aqui dessa live. Se esse assunto está te interessando, se isso está sendo importante para você, compartilha com pessoas que eventualmente possam estar vivendo isso, porque eu vou estar dando aqui algumas sugestões, sabe, simplórias naturalmente, porque não há nada assim elaborado para solucionar esse tipo de coisas. As soluções elas são simplórias. Então, eu vou passar no decorrer aqui da live ainda algumas sugestões de como fazer, do que fazer, porque quem está envolvido com isso não sabe como lidar, porque de repente a pessoa está percebendo agora com quem ela de fato está lidando. Então os narcisistas, eles defendem os personagens que eles criam, como eu estava dizendo, mas eles defendem isso com unhas e dentes, sabe? Eles criam um personagem e eles são aquele personagem. Os narcisistas, eles são verdadeiros atores, atrizes, sabe? São pessoas que têm domínio da palavra, são pessoas que têm domínio do verbo, são pessoas que têm domínio de quadros hipnóticos. Não é que eles fizeram cursos de hipnose, mas a hipnose, na verdade, é algo que é natural nas pessoas. Aliás, a hipnose é natural em qualquer ser animado, sabe? No animal, um cachorro, um rato, um gato, uma cobra utiliza a hipnose, uma aranha utiliza a hipnose, né? Existem muitos animais que hipnotizam uns aos outros através do olhar. E o narcisista, como ele tem foco, porque ele é extremamente focado, ele quer aquilo, e é impressionante isso. Se você nunca viu nenhum quadro, se você nunca presenciou, nunca vivenciou nenhum quadro como esse, eu nunca vivenciei pessoalmente, não é?
Mas a vivência que eu tenho é de atendimento a pessoas de 25 anos. Já atendi muita gente que vem, sabe, refém de quadros como esse. Algumas pessoas conseguem se libertar, as outras, muitas dessas pessoas não conseguem. Por quê? Porque o assédio que essa pessoa narcisista tem sobre a sua vítima é de tal ordem que elas não conseguem escapar. Muitas pessoas são levadas a óbito, no mundo inteiro, sabe? E parece que hoje, eu tenho notado, não sei se é porque eu comecei a prestar mais atenção nesses últimos 10, 15 dias sobre tudo aquilo que se fala de narcisismo, parece que o mundo está acordando para o narcisismo. E isso é bom. Isso é bom, porque é uma forma das pessoas cometerem menos enganos, sabe? Porque o narcisista, ele está incorrendo em situações que ele vai ter que solucionar lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos com o outro, nós vamos ter que dar causa. Eu sei que provavelmente você esteja ouvindo aí na internet, em vários vídeos, que isso não acontece mais, que o mundo mudou. Não mudou nada. O mundo mudou para quem mudou. Para quem não mudou, vai continuar exatamente a mesma coisa, sabe? No futuro não vai existir realmente mais terceira dimensão nesse planeta, e é num futuro não tão distante assim, mas vai continuar existindo a terceira dimensão em muitos outros planetas. Então, cada vez que você prejudicar alguém, cada vez que você fizer mal a alguém, você vai ter que ressarcir, se não aquele alguém, mas a humanidade, o universo, por aquilo que você está fazendo. Então os narcisistas, eles defendem os seus personagens com unhas e dentes, e eles levam as suas vítimas, né, a duvidarem de si mesmas, para que elas se percam dentro dos seus próprios pensamentos. Quanto menos controle a vítima tiver sobre a sua realidade, sobre a sua vida, maior é o controle do narcisista. E tudo que o narcisista quer é controlar. Ele quer sugar tudo aquilo que você tem. Ele quer sugar a sua vida, ele quer sugar a sua jovialidade, ele quer sugar o seu dinheiro, ele quer sugar tudo aquilo que eventualmente você tenha de bom. Porque a hora que você não tiver mais nada de bom, ele chuta você como um caroço de manga, sabe? Enfim, infelizmente é assim. Bom, e o que vem na sequência quando a pessoa começa a perceber que está sob o jugo de um narcisista, e ela começa a perceber que ela vai ter que tomar uma atitude? A primeira coisa que vai acontecer é a difamação. Difamação. Pois o psicopata, ele faz de tudo para manter a sua imagem. Ele vai dizer para a mãe, para o pai, para o irmão, para o melhor amigo, sabe, para o inimigo, ele vai dizer para aquela pessoa, e ele é tão contundente na colocação dele, que todo mundo acredita nele e não acredita na vítima, porque a vítima, ela está enuviada, a vítima, ela está presa dentro de um quadro hipnótico. E na verdade, esse psicótico, esse manipulador, esse narcisista ou essa pessoa não hesitará em destruir a sua vítima. Né? Há muitos e muitos casos, por exemplo, de pessoas que são assassinadas. Se vocês pegarem, não vou citar naturalmente nomes aqui, não é? Mas se você pegar a história dos últimos 10 anos, você vai dos últimos 15 anos, sei lá, 10 anos, pega nos últimos 10 anos, faz uma pesquisa no Google, pessoas que foram assassinadas por parceiros ou por parceiras nos últimos 10 anos. Vocês vão ver que são pessoas ligadas a pessoas narcisistas. Pessoas com poder aquisitivo, pessoas com nome, com renome, sabe? Que simplesmente pegam uma garota porque ela não quis fazer uma determinada coisa e simplesmente a joga. A garota do 10º andar joga do terraço e depois diz para todo mundo de uma forma contundente que ela era louca e que ela bebeu e ela pulou e ela se matou. E todo mundo acaba acreditando naquele sujeito, mas a família não consegue aceitar porque esse não era o temperamento. Os melhores amigos, as pessoas mais próximas não conseguem aceitar porque aquele não era o temperamento daquela pessoa. Suzana, por favor, sua colocação é legal, mas coloca ela aqui no pontinho de interrogação para a gente poder comentar depois. Bom, então o narcisista ele vai fazer sempre com que a sua imagem prevaleça e gradativamente a imagem
da vítima começa a ser abafada, difamada, distorcida. O narcisista, dessa forma, ele consegue preservar a sua imagem. Ele está pouco se importando. Se vocês conhecem pessoas que já conviveram com narcisistas, vocês sabem que é exatamente assim. Parece até que existe uma matriz holográfica que equilibra quase que todos eles. Porque essas pessoas, elas agem e reagem de formas muito parecidas. Agora eu vou tratar sobre medidas preventivas para sobreviver a uma pessoa psicótica, a uma pessoa narcisista. Né? A melhor maneira de você se livrar de uma pessoa narcisista é não permitindo que ela note que você acordou e saiu do seu encanto. Escreve isso. Se você está vivendo isso, ou se você conhece alguém que está vivendo isso, essas são situações colocadas por profissionais da área de psicanálise, da área humana, né? Da área humana, porque na verdade está falando da vítima e do narcisista, nós não estamos falando aqui sobre espiritualidade. Então, se você percebe, por exemplo, se o narcisista começa a perceber que você saiu daquele transe hipnótico, então a melhor maneira de você se livrar dele é não permitindo que ele note que você saiu do seu encanto. Por se você o confrontar, se você confrontar essa pessoa, se você questionar essa pessoa, você vai perder. Você vai perder porque você está sem identidade, você está fraca ou fraco, você está sendo vampirizado. Você está tendo a sua energia drenada por aquele sujeito, aquela sujeita encarnada, e todo aquele contingente de seres espirituais desregrados, seres desencarnados, desregrados, que utilizam aquele sujeito como uma fonte de alimentação. Sabe, o narcisista, ele tira qualquer um do sério, porque entende isso. A vítima está enuviada, ela está bloqueada, ela não pensa. E o narcisista, além de ter um pensamento extremamente rápido, ele tem uma porção de psicóticos, de malucos com ele. Aliás, nesse planeta tem mais maluco do que gente, sabe? Isso faz parte, inclusive, do momento planetário. Se você começar a olhar as redes sociais, você vai ver que as pessoas estão fora de controle, as pessoas estão doentes, as pessoas se agridem, se mutilam aqui, né? Aqui. Eu não sei verbalmente como isso acontece, mas aqui todo mundo agride todo mundo fala o que bem entende, sabe? Você tem que tomar um cuidado danado para falar o que você pensa, senão daqui a pouco nem família você vai ter mais. Tem isso também. E isso não é algo que eu estou dizendo, isso é algo que todo mundo está vivenciando, né? Eu mesmo fui obrigado a compreender que as pessoas estão fora de controle. Então não adianta eu querer discutir com um maluco, ou com um maluco que seja mais maluco do que eu, né? Então, se eu estou lidando com uma pessoa que está mais louca do que eu, por exemplo, a melhor alternativa é eu ficar quieto, né? E deixar aquela pessoa embora, porque ela vai embora. O maluco, ele não se fixa, ele não fica. O narcisista, sim. Nós estamos falando de outro tipo de maluquice, na verdade. Então, uma pessoa narcisista, ela se vitimiza com maestria. E, no fundo, a razão sempre será deles. Legal desses 4 filmes que eu vou te sugerir, é que nos 4 filmes exatamente acontece isso. Para você que viveu isso, você não precisa de filme nenhum. Agora, para você que não viveu isso, mas que conhece alguém que esteja vivendo isso, esses filmes vão te auxiliar a compreender o que os teus amigos, parentes, sei lá, as pessoas estão vivendo. Então, todo narcisista, todo psicótico, ele é experiente na arte de enganar. Então, a única alternativa que você tem de se libertar dessa pessoa é cortar com esse narcisista ou com essa pessoa todos os laços de forma contundente, não importando quem seja, sabe? Porque muitas vezes o narcisista é pai, mãe, marido, mulher, filho. Você tem que cortar os laços de uma forma contundente, sem dó, sem piedade. Você tem que se organizar e cair fora. Aí vai falar, poxa vida, mas como é que eu vou largar? Vai ter que largar e sair fora, porque senão você vai ser arrastado nessa lama.
E enquanto você não entender isso, você vai ser arrastado nessa lama. Muitas vezes quando você decidir deixar de ser arrastado nessa lama, a lama já passou a sua cabeça e você vai morrer afogado. Então, se você consegue notar que você vive com uma pessoa narcisista, você vai ter que se preparar. Existe a necessidade de uma preparação. Isso não pode ser simplesmente você bater de frente com ele, porque se você bater de frente com essa pessoa, ela vai te dominar e ela vai te convencer que você está errado ou que você está errada. Uma característica muito peculiar é quando eles percebem que as suas vítimas acordam e eles voltam a ser... isso é horrível, o que eu vou falar agora, mas eu tenho notado muitas pessoas passando por esse tipo de situação. O sujeito ou a sujeita trai, faz bobagem, fala uma porção de bobagens, de impropérios, de insanidades, uma porção de insanidades, muitas insanidades. E quando ela vê que o outro está querendo escapar dela, o que ela faz? Ela volta ao momento em que ela começou a seduzir aquela pessoa. E de repente, eles são tão bons nesse processo de sedução, porque quando ele percebe que ele está perdendo, ele volta a ser bonzinho. Sabe? Ele reincorpora aquele personagem inicial e, na maior parte das vezes, a vítima acaba cedendo. E ela acaba ainda se sentindo injusta por estar julgando, sabe? Porque o narcisista ou a narcisista ainda vai te convencer de que ela é a melhor pessoa do mundo e que você deveria agradecer a Deus, agradecer ao God, sabe? Por aquilo que ela fez por você. Ele vai jogar na tua cara tudo que ele não fez, mas ele vai dizer que fez e você vai acreditar que ele ou ela fez. Então, os narcisistas, eles subestimam a inteligência das suas vítimas. Portanto, cabe às vítimas no caso, né, cortarem esse ciclo pela raiz e se distanciarem por completo, cortando qualquer tipo de contato, eliminando qualquer tipo de contato. Muitas vezes, de repente, sabe, dependendo do poder aquisitivo que tenha esse narcisista ou essa narcisista, você vai ter que morar na Arábia Saudita, sei lá vai, por algum tempo, mas até que ele encontre uma outra vítima. Porque, na verdade, o que não falta nesse planeta é vítima. Pessoal, estou vendo que vocês estão escrevendo, eu vou pedir a vocês, por favor, cliquem no pontinho de interrogação, que senão eu vou perder. E as colocações de vocês, tá vendo essa moça aqui, eu acho que é uma moça, Assis, não sei se é moça, enfim, colocava a sanidade mental em dúvida. Por favor, escreve isso, porque essa sua colocação, ela vai ajudar muita gente. Bom, se você conhecer uma pessoa agora, né, está sozinho, está sozinha, e acabou de conhecer uma pessoa agora, e essa pessoa começa a falar mal das pessoas com quem ela conviveu, liga todos os alertas dentro de você, liga. Ninguém surta sem motivo, ninguém surta sem motivo. Por trás de quase todas as pessoas difamadas, quase sempre há uma mente narcisista. Sabe? Porque o narcisista, para ele ninguém presta. Quando alguém consegue escapar dele, ele vai acabar com a vida daquela pessoa. Ele vai difamar aquela pessoa para o planeta inteiro. Né? E quando ele entrar num próximo relacionamento, ele vai entrar como coitadinho. E ele vai dizendo que ele foi mal, ele ou ela, né? Essas pessoas vão dizer que foram maltratadas, que foram destratadas, que fizeram tudo e que nunca foram reconhecidos ou reconhecidas, coisas assim. Então, uma grande verdade nisso tudo é que inicialmente eles sempre se apresentam como pessoas boas, bons filhos, queridas, sabe? São pessoas queridas por todas, por todo mundo. É o amigo do amigo, são os amigos dos amigos, as amigas das amigas, mas são pessoas que têm sempre alguma coisa engatilhada
para utilizar contra alguém em benefício próprio. Agora, o que é que leva, o próximo item, o próximo tópico dessa nossa live, é o que leva uma pessoa a se submeter a esses psicopatas. Se você está convivendo com algum deles, ou com alguma delas, né? Alguma pessoa assim, não importa, né? Se você está convivendo, é importante que você compreenda o que é que te levou a se envolver com essa pessoa, a permitir que essa pessoa te domine ou tenha dominado tanto a sua vida. Porque se você não entender isso agora, você vai fazer igual, sabe? Lembra da história do Richard Bandler? Quem entrou aqui agora não presenciou a conversa que nós tivemos aí cerca de 15, 20 minutos atrás, procura ouvir a live desde o início para você entender legal o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é ajudar as pessoas que estão entrando, sabe, nesses quadros de narcisismo, ou seja, estão se envolvendo com pessoas assim, ou pessoas que já estão, sabe, até o pescoço envolvidas com seres assim. Então, como eu estava dizendo, é importante então entendermos que todas as suas vítimas, toda pessoa ligada ao narcisista, ela tem uma ligação com aquela pessoa ou com aquele tipo de gente há séculos ou talvez milhares de anos. Ninguém se torna presa fácil, sabe? Uma presa de um narcisista se ela não tiver uma ligação com aquele tipo de energia. Existe um ditado que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha controle sobre aquilo. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que o universo tenha controle sobre aquilo. A folha caiu da árvore é porque ela tinha que ter caído, é porque chegou o momento dela, o momento final da existência dela. Então, se uma pessoa não tem ligação com um narcisista, ela não vai atrair nenhum narcisista. Há pessoas que, aonde elas estão, elas atraem, como se fossem ímãs, elas atraem esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. E se você é essa pessoa, e se você já atraiu alguém assim para a sua vida, você se desesperou, você se desconcertou, se desestruturou e de repente se recompôs, se você não entender isso, você vai atrair outra, igual ou pior àquela com quem você já viveu. Só um instantinho. Bem, então uma pessoa, uma vítima de narcisista, quando desperta, ela precisa estar ciente de que poderá ter que passar por todo e qualquer tipo de difamação. Isso é uma praxe. Lá na frente, todo mundo vai ver que aquele sujeito era louco, que aquela mulher era louca, que era uma pessoa do mal. Lá na frente. Mas lá na frente pode ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou de repente numa próxima encarnação. Porque se o cara de fato for tão bom quanto ele imagina ser, ou quanto ele se esmera para ser, vai ser difícil as pessoas perceberem quem era o maluco naquela situação. Um fato muito comum, também, extremamente comum, se você vive isso, e se você não vive, você vai ver nesses filmes, por exemplo, ou já deve ter acompanhado alguém, é que o narcisista, ele dá a volta. Impressionante isso. Mas ele trai, ele engana, ele machuca, ele agride, ele bate na pessoa, ele esmurra a pessoa, mas ele faz com que ela acredite que ela é a errada e que ele foi uma vítima na mão dela. E aí depois que a pessoa consegue se desvencilhar, a pessoa consegue ir embora, sabe? Consegue ir embora, pois o danado ou a danada volta e consegue dar a volta por cima e confunde aquela pessoa de uma tal forma que ela vai acabar aceitando ele de volta. Então, se você já viveu isso, tome cuidado, porque se ele não encontrar nenhuma vítima muito perto
da vida dele, ou seja, tão fácil quanto foi você, ele vai voltar para te pegar, ele vai voltar para te procurar. Então, uma última praticamente coisa, só bata de frente com um narcisista quando você tiver condição de sair de perto dele. Nunca confronte essa pessoa se você tiver que continuar vivendo sob o mesmo teto. Isso dito pela polícia, né? Eu tenho uma porção de conhecidos que são delegados de polícia civil, por exemplo, pessoas extremamente abalizadas nesse tipo de situação de agressão, onde as pessoas se deixam levar, se deixam agredir. Então, a própria polícia diz, você saia do recinto, saia do ambiente, não viva, não vá querer bater de frente com um narcisista, estando debaixo do mesmo teto que ele, porque, pode acreditar, ele vai redobrar o ódio dele, ele vai redobrar todas as artimanhas, ele vai te destruir, e ele vai te levar a óbito. Nesses filmes, inclusive, você vê isso acontecendo. Entende? A pessoa que está vivendo sobre... Talvez você nunca tenha vivido exatamente isso, e eu espero que nunca tenha vivido. Sinceramente, eu espero, porque isso deve ser uma coisa muito ruim, porque eu também nunca vivi, né? Mas a pessoa, a vítima, ela está tão fragilizada e sem identidade. Lembra a história que eu citei, sei lá, meia hora atrás, que quando você sai de um estado de coma, não é? Quando você sai de um coma, como eu saí, por exemplo, eu levei um bom tempo para identificar quem eu era, o que eu fazia ali, como eu havia chegado ali. Então, as pessoas que estão saindo de um quadro de ataque, de um narcisista, de um psicopata ou de uma psicopata, elas estão sem identidade, elas perderam a identidade, elas esqueceram quem elas eram porque essa pessoa incutiu no subconsciente dessa vítima, por exemplo, que ela é um ser ignóbil, idiota, incapacitado, indefeso, que não sabe como agir, não sabe como reagir, não é? Eu te amo tanto e você não pode sair daqui porque você é uma idiota. Se você sair daqui, você vai morrer porque o mundo é violento. Então, o sujeito ele transforma, por exemplo, o domínio que ele transforma num pseudo-amor. Porque na cabeça dele, ele talvez até ame aquela pessoa, porque no fundo o que ele quer é ter controle sobre ela. Então, se você tentar bater de frente com um narcisista, vivendo dentro do teto, abaixo do mesmo teto que ele, a coisa pode ficar terrível. Você pode perder sua vida. E o pior de tudo é que ele vai te manipular, e ele vai manipular todas as pessoas com quem você convive. As pessoas que você mais ama, você vai perceber que todas elas vão ficar contra você. Porque ele sempre vai colocar a coisa de uma tal forma, entende? Você está lidando com uma pessoa psicótica, você está lidando com uma pessoa doente mental e que tem junto a ele uma porção de guias espirituais, de mentores espirituais, né? Que são tão malucos ou mais malucos do que ele, são vampiros que drenam a energia dos encarnados. Dizem que só no meio de uma tempestade nós descobrimos o poder e o valor que nós temos, e essa é uma grande verdade. Você já deve ter visto essa frase, ela é uma frase que circula aí na internet. Dizem que só no meio de uma tempestade descobrimos o nosso poder e o nosso valor. Isso é uma grande colocação. E agora, para finalizar, então, eu quero citar os 4 filmes que eu já vi, que eu conheço, já vi algumas vezes, inclusive, não é? Porque esses filmes eles trazem verdadeiras lições de vida. Então pega uma canetinha, pega um papel e escreve. Se bem que eu posso de repente colocar na descrição aí do vídeo, mas eu posso esquecer também. Então pega uma canetinha agora e escreve. São 4 filmes que retratam esse tipo de psicose. O primeiro deles é Paixão Sufocante. Esse filme é fantástico. Eu só não vou dar nenhum spoiler dos filmes, porque senão vocês não precisam assisti-los, né?
Então o primeiro é Paixão Sufocante, o segundo, Confia em Mim. Esse é um filme nacional, é fantástico, Confia em Mim. Garota Exemplar, é um filme já antigo. E Remédio Amargo. Esses 4 filmes, eles vão te mostrar exatamente, caso você nunca tenha presenciado nenhum tipo de situação como essa que a gente coloca, esses filmes vão te mostrar exatamente aonde você está pisando. Bacana, nossa, estou feliz hoje, 28 colocações, vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Suzana, começar pela Insta Suzana. Eu convivi tanto tempo com um narcisista que cheguei a me perguntar, professor, será que sou narcisista? Eu coloquei no começo desse vídeo, Suzana, 9 conceitos que delimitam, por exemplo, um narcisista. Veja se você se encaixa naqueles conceitos, sabe? Mas acontece que, se você viveu por tanto tempo com um narcisista, ele confundiu você, ele transformou a sua mente, ele tirou o que você sabia e colocou o que você não sabia. Ele fez de você o que ele bem entendeu. E de repente, até hoje, você está achando, talvez, que seja você a narcisista. Sabe? Busca ajuda, menina, busca ajuda. Não fica assim, não se deixa levar por esse tipo de situação, porque você pode colocar, de repente, a sua vida a perder. E você pode até incorporar aspectos que eram daquela pessoa e começar a agir como se fosse uma cópia, sabe? Como se fosse um sósia. Não, sósia não. Como se fosse uma cópia daquela pessoa. A Esther, já vivi sim, professor, foi surreal. Você é o grupo Portal dos Anjos. Você e o grupo Portal dos Anjos nos auxiliaram, a mim e a minha filha. Eu, na verdade, se nós conversamos sobre isso, Esther, eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Denise, já vivi um relacionamento. Acabei de identificar que ele era narcisista. Honestamente, foi traumático. Ainda bem que você saiu, não é? Ainda bem que você saiu, ainda bem que você se libertou. Então tome muito cuidado, porque, na verdade, sabe, ninguém é assaltado se não precisar ser assaltado. Veja só, 10 pessoas vão passar por uma mesma rua onde existe um assaltante. Mas aquele assaltante, ele vai assaltar aquela pessoa que está envolta dentro do quadro eletromagnético dele. Sabe? Até o próprio mentor do assaltante vai levar o assaltante a assaltar aquela pessoa que está na mesma sintonia dele. Não acontece de cair uma folha de uma árvore sem que ela tenha que cair. Então, se você já se deixou levar, se você já se deixou, se você já vivenciou esse tipo de situação traumática, tome muito cuidado. Eu sei que hoje você está casado, que você está bem, não é? E eu espero que continue assim. Mas tome muito cuidado e mostre, por exemplo, esse vídeo para pessoas que talvez você conheça. Você é uma terapeuta também, então talvez você conheça pessoas que eventualmente possam estar vivendo por isso. Assis 1034. E por vezes achei que estava enlouquecendo, pesadelo total. O mais difícil foi quando ele colocava minha sanidade mental em dúvida. Eles são bons pra caramba nisso. Eles são muito, 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 muito bons. Pessoal, assistam esses 4 filmes, porque isso que essa menina está dizendo, Assis 1034, é exatamente o que eles fazem. E as situações nos filmes estão tão bem colocadas que mostra com clareza, sabe, isso acontecendo. Então, de repente, você vai ver que talvez você já tenha até passado por uma situação semelhante a essa e não tenha nem se dado conta, porque esse não é um assunto que vem realmente à tona, né? Ele está vindo bastante à tona porque parece que o mundo acordou, sabe? O mundo começou a se precaver contra esse tipo de psicopata. A Regiane, hoje mesmo, longe tenho que estar muito atenta,
pois são calúnias, ameaças veladas. Sim, exatamente. São ameaças veladas até que você reaja. Se você não reagir, se o narcisista, se a pessoa narcisista não se sentir ameaçada, ela vai deixando você de lado na medida que ela encontre uma outra vítima. Agora, se essa pessoa começar a acreditar que você vai denunciá-la, que você vai destruí-la, não é denunciá-la, porque não há como denunciar. Você denuncia uma pessoa assim e ela dá a volta, sabe? Ela vira o jogo, ela te coloca no... E ela vira o jogo e ela te coloca no olho do furacão. Ah, Viviane, legal. É que a CIS 1034 eu não conseguia identificar. A Viviane já fez até um curso de antimagia. Ainda vivo o litígio judicial. Então tome todos os cuidados, Viviane, possíveis e imaginários para que você consiga se libertar disso, mas tão importante quanto tomar todo esse cuidado é você, eu estou lembrando de você agora, tá bem? É você tomar muito mais cuidado ainda, porque outros relacionamentos você ainda vai ter, sabe? E se você não entender essa nossa conversa, por exemplo, de repente você vai se deixar levar pelo canto da sereia e vai pegar uma outra pessoa igual ou pior ainda. A Esther Guarino, é verdade, demora para as pessoas saberem a verdade nua e crua. E muitas vezes, quando elas sabem, elas têm dificuldade para acreditar, tamanha é a veemência que esses psicopatas utilizam na hora de se expressar. Regiane, desde cedo, tal manipulação acaba com a nossa autoestima, nossa confiança em nós mesmos. Sim, eles são. A primeira coisa que eles fazem é justamente isso. É para que você fique na mão deles, né? Para que a vítima fique completamente na mão deles, sabe? Coma, beba e respire na mão deles. Acho que o que me manteve aprisionada tanto tempo foi vínculo familiar. A dependência emocional. Então, a dependência emocional é uma ferramenta importantíssima que qualquer um desses psicopatas vai pegar isso no ar. Você não vai nem abrir a boca, você não vai nem falar, mas eles vão captar isso. Então, é algo que você tem que aprender, sabe? Busca ajuda, Regiane. Busca ajuda, sabe? Você tem que aprender a interagir com o seu subconsciente para transformar informações que estão aí dentro, sabe? Todos vocês que estão sob julgo de pessoas psicóticas. Isso só acontece porque dentro de vocês moram pessoas que vocês já foram, viveram e morreram. O que morre é o corpo, não é? Vai chegar um momento em que o Palermo vai morrer. Mas o personagem, ele continua ativo, ele continua vivo. Então, muitas dessas personalidades que nós já fomos um dia, quando elas tiveram as suas finalizações, muitas vezes as finalizações foram tão trágicas, sabe, que elas se perderam no espaço e no tempo, elas ficaram dentro de uma bolha, e elas estão dentro de uma bolha. E na verdade, Regiane, a pessoa que foi envolvida por esse ser psicótico não foi exatamente você, mas foi a pessoa que mora dentro de você. Esse curso que eu vou dar agora, no mês de novembro, de terapia de vida passada, vai ensinar especificamente a trabalhar essas personalidades múltiplas. Então, se vocês tiverem interesse, serão todos muito bem-vindos. Aí, tá vendo? Olha a Marleide. Não existe nenhum tratamento para esse distúrbio mental. Eu espero que você não esteja querendo encontrar um meio de dar solução para um maluco de plantão que esteja com você, porque não há como. Porque são pessoas doentes. São doenças espirituais que as pessoas têm, sabe? E isso se fisicaliza no corpo físico da pessoa. Então, essas pessoas são psicóticas. Elas são doentes mentais. Essa doença mental, de repente se a pessoa tiver uma vontade muito forte,
Ela pode virar o jogo, mas ela tem que ter uma vontade muito forte. Nesses 25 anos, por exemplo, eu já lidei com algumas pessoas pedófilas, por exemplo. Pouquíssimas pessoas conseguiram se conter. A maior parte, quando se dava conta, já estava envolvida novamente naquele tipo de trama miserável. Eram pessoas que odiavam aquilo, detestavam aquilo, não gostavam daquilo, mas elas eram completamente manipuladas. Então, se você está lidando com uma criança, como nós conversamos no início da live, e você percebe esses traços na criança, de repente, se você for buscar muita informação sobre a espiritualidade e conseguir descer ao nível da criança e explicar a ela de uma forma que ela consiga compreender, de repente você pode dar a solução, sim. Ah, Esther, espelhamento, algo de dentro. Exatamente, é isso aí. A gente projeta, o outro capta e ele pega, não é? Porque entende, o narcisista, ele é um veículo, não é um veículo, ele é um robô. O narcisista nada mais é do que um robô. Ele está sendo manipulado. Então, alguém diz, olha, pega a Mariquinha, pega o Chico, pega o Antônio, pega o José, pega a Francisca, pega a Maria, porque eles sabem, né, que aquela pessoa, porque eles vivem na quarta dimensão, e eles ficam escolhendo vítimas. Olha que coisa louca, mas é assim que funciona. Isso funciona para pedófilo, porque também não existe nenhuma criança que seja agredida sem que tenha gerado algum tipo de situação semelhante ou vivenciado algum tipo de situação semelhante no passado. Então, na verdade, existem guias espirituais para esses sujeitos, sabe? Que dizem, olha, você vai na Maria, que a Maria está completamente pronta para isso. Um desses filmes mostra exatamente isso, sabe? O sujeito ele vai num evento, sabe? Ele chegou naquele evento e naquele evento ele já começou a olhar direto para aquela garota, né? Para a personagem do filme, né? E aí o que acontece? Não era ele quem estava olhando, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, sabe? Para dominar aquela pessoa. A Ondenati está dizendo, agressão física e mental é capaz de esquecer após quebrar o ciclo. Sabe, na verdade, eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso, mas quando eles querem quebrar, quando eles querem envolver a pessoa, eles vão fazer com que a pessoa acredite que ela foi culpada. Ele bateu, ele agrediu, ele machucou, mas ela foi culpada, ela gerou aquilo. Talvez tenha sido isso que você tenha tido vontade de dizer. A Suzana está dizendo, professor, hoje eu escuto as lamúrias, mas não dou atenção para a encenação dele. Sim, fica longe. O ideal é você cortar contato. Suzana, corta contato. Corta, porque na medida que ele não tenha mais liga, sabe? Quando uma pessoa se separa, quando você se separa de alguém, você tem que cortar o vínculo que há ligando o seu coração ao coração daquela pessoa, teu cardíaco ao cardíaco daquela pessoa. A maior parte das pessoas, elas se separam de corpos, sabe? Mas elas ficam presas umas às outras, sabe? De uma forma simbiótica, em que passa uma encarnação inteira e elas encontram outras pessoas, têm outros relacionamentos, mas elas ainda estão presas. Então, se você está cortando uma ligação com quem quer que seja, não precisa nem ser com um psicótico ou uma psicótica, sabe? Não importa, mas cortou, tem que cortar, terminou ali, não existe mais. O ideal é que nem converse mais, que nem fale mais, porque não há mais o que conversar. Porque se houvesse o que conversar, vocês estariam juntos. A Maria está dizendo, eu consegui me libertar dele e ele sumiu. Parabéns para você. Fico feliz por você. A Suzana, só dá mais força para o negativo. Finge bondade, mas o olhar diz tudo. Sim, exatamente.
Então, Suzana, você, infelizmente, você viveu isso. Mas quem de vocês não viveu isso, procura assistir esses 4 filmes. Esses 4 filmes, eles estão na net e na Netflix. Agora não lembro exatamente qual é qual, não lembro. Mas se você procurar na net ou na Netflix, e há filmes, se você colocar na Netflix ou... É que eu não tenho o Prime. O Prime também tem muitos vídeos falando sobre narcisismo. A Eliane, me relacionei... Só um minutinho. Me relacionei com um narcisista, era um gentleman. Do nada se tornou frio, me traiu, terminei e fui caluniada e saí como errada. Hoje ele não aceita que eu não quero voltar com ele. Ele fica desesperado. Para todo mundo ele é perfeito. Um profissional influente é assustador. Esse filme, Confie em Mim, mostra o que a Eliane viveu. Esse filme, especificamente esse filme, mostra exatamente o que essa menina viveu. A Suzana, hoje ele não tem domínio sobre ninguém, porém percebo que ele criou um mundo na cabeça dele. Ah, mas eles criam. Eles são expertos nisso, sabe? Eles são extremamente experientes. Nenhum narcisista vive no mundo real. Eles vivem no mundo deles. Por isso, quando eles conseguem pegar a vítima e colocar essa vítima dentro da bolha que eles vivem, elas ficam presas, elas ficam num transe hipnótico. Todos eles são assim. A Suzana, convivo com um pai narcisista, hoje diagnosticado com Alzheimer e demência. Poxa, muito ruim. Sinto por isso. Porque na verdade a família inteira sofre, a família inteira pasta, não é? Persuasão é a habilidade deles, sim. Eles é persuasão, esse é o termo correto. Você, Esther, você colocou exatamente o termo correto. Eles têm um poder de persuasão tão violento que eles convencem você. Eles são o tipo, sabe, antigamente... quando eu era garoto, que eu vivia fazendo cursos de alta magia, cursos de controle da mente, então existiam algumas frases. O cara é tão bom que ele vende um ar-condicionado no Polo Norte e ele vende aquecedor de ar no meio do deserto do Saara, porque eles têm uma persuasão bastante grande mesmo. A Maria está dizendo, muito importante essas palavras, adeus, estou recuperando minha saúde mental destruída. Então, Maria, você deve viver dentro de um processo, né? Isso dito pelos próprios especialistas em saúde mental, física, não é? Que realmente você tem que encontrar um momento para você e começar a buscar ajuda espiritual para compreender o que é que você fez para atrair aquela pessoa. Porque, do contrário, você vai, infelizmente, acabar atraindo, se não tomar cuidado, uma pessoa igual. A Cleonice está perguntando como lidar com um narcisista. Cleonice, eu falei isso durante um bom tempo aqui na live. Procura assistir novamente, caso você deve ter chegado depois, né? A melhor maneira de você lidar com um narcisista é você se armar contra ele, sabe? É você se municiar, mas não permitir que ele perceba que você está saindo das garras dele. E você, especialmente, principalmente, você começar a se preparar para se libertar dele quando já não estiver mais sob o mesmo teto que ele. Mas procura ouvir o que eu falei ainda há pouco. O Pedro Mendonça, como tratar um possível quadro de narcisismo? Então, Pedro, você está querendo saber isso com relação a você ou com relação a alguém? A gente tratou bastante disso no decorrer da live, né? A forma de você tratar um quadro de psicose, né? Porque isso é uma psicose, a forma de você tratar esse tipo de psicose é você entendendo o que acontece realmente com aquela pessoa. Você precisa compreender exatamente o que acontece, sabe? Você tem que entender que ele não está sozinho. Então, se você quer ajudar uma pessoa,
não é? Então se você conseguir compreender isso e conseguir ajudá-lo a entender que ele é uma vítima, que ele simplesmente é monitorado 24 horas por dia por pessoas que se alimentam da energia de encarnados por intermédio dele, então você vai conseguir ajudar. E como não atrair um narcisista? Eliane, é o que eu acabei de colocar aqui até agora. Na verdade, para você não atrair um narcisista, você tem que projetar para o universo exatamente de forma diferente aquilo da forma como talvez você venha se colocando. Porque só atrai um narcisista quem tem relacionamento com ele. Como eu estava dizendo, né? Cada coisa ruim que nos acontece, por exemplo, estava falando do assalto. 9 pessoas vão passar e não serão assaltadas, mas um será assaltado. Por quê? Porque está na sintonização do assaltante. Então você tem que sair dessa sintonização psicótica. Aí automaticamente você se livra disso. A Nádia. A Nádia está dizendo, então aquele bendito presente que os gurus falam para vivermos no presente. Eu não consegui entender, Nádia. Mas depois, olha, se for o caso, manda uma mensagem para mim no direct, explicando melhor, que a gente continua a conversa. Porque ela diz, então aquele bendito presente que os gurus falam para vivermos no presente. É real, eu acho que você deve estar falando sobre a leitura da 4ª dimensão, não é? Porque tudo que vai acontecer amanhã com você está acontecendo agora na 4ª dimensão. Aconteceu antes na 4ª dimensão. Mais 9 pessoas? Bacana hoje. Acho que não, hein? Eu acho que não. Patrícia, pode colocar os filmes novamente? Coloco sim, Patrícia. Paixão Sufocante, Confia em Mim, Garota Exemplar, Remédio Amargo. A Mari está me perguntando, das suas meditações, tem alguma que podemos indicar para quem convive com isso? Não que eu consiga me lembrar nesse momento. O que você pode indicar para quem quer que seja, essas características que nós colocamos aqui, sim. Isso você pode e deve indicar para as pessoas. Agora, o que as pessoas precisam é entender que elas são as criadoras daquilo que elas têm na vida delas, sabe? Elas são as criadoras. Elas criaram isso, elas fabricaram isso. Então, para que elas consigam se desvencilhar disso, elas vão ter que modificar conceitos dentro do subconsciente delas. A Viviane está dizendo, professor, ele me seguiu por 17 anos até conseguir um envolvimento comigo. Triste? É triste, mas já passou, Viviane, acabou, passou, bola para frente. Você tem muito chão ainda, você tem vida para ser vivida. Só procure entender o que a gente está falando, porque senão você vai acabar, infelizmente, não é que eu queira o seu mal, não é? Mas você vai acabar atraindo alguém semelhante, ou pior ainda. Não, a Esther, não tem meditação, não há nenhuma meditação para isso. Sei lá, olha, a meditação para trabalhar a autoobsessão, tá, desculpa, Mari, você tinha perguntado, a meditação para trabalhar autoobsessão, obsessão e possessão, ela pode ser utilizada para isso sim. A Regiane, minha dependência emocional acabou quando percebi o processo que passei desde criança. Legal. A Izzy, minha irmã e eu fomos manipuladas desde quando nascemos e descobrimos com aproximadamente 35 anos de idade. A genitora dominava tudo, não permitia que tivéssemos relacionamento amoroso. No meu caso, eu não sei como ela fazia, mas eu sempre enjoava. Mas eu sempre enjoava a pessoa. Veja, eles são tão ardilhosos,
Essas pessoas são ardilosas, elas são extremamente inteligentes e, além disso, elas têm outras pessoas que pensam juntamente com ela e ajudam essas pessoas, sabe, a dominar as vítimas, as possíveis vítimas. A Veneza está dizendo, atrai porque não consegue ainda se livrar. Quando aprende, talvez não precisa passar novamente. Exatamente. A pessoa entendendo, compreendendo o caminho, o trajeto que ela percorreu para chegar até ali, então ela vai modificar a forma dela existir, a forma dela pensar, e aí ela vai começar a atrair pessoas diferentes, sim. Liane, minha amiga Liane, difícil quando é família, mas tem que cortar. Meu caso, mais de 20 anos de libertação. Tem que cortar, tem que cortar. Cortar, muitas vezes, é cortar o vínculo, sabe? Você não vai abandonar seu pai, abandonar sua mãe, mas você corta o vínculo. Né? Então, até o momento X, tudo aquilo que a pessoa falava ou fazia te afetava. Quando você corta o vínculo, quando você entende, nada mais daquilo te afeta. Isso quando é pai, mãe, irmão. Né? Agora, quando é relacionamento afetivo, aí é diferente. Aí tem que realmente se distanciar, porque essas pessoas se julgam donas umas das outras. Esse filme, Garota Exemplar, de fato é excelente mesmo. Bom, eu acho que agora nós terminamos. Mais 4? Que bacana. Não. Eu acho que eu já vi tudo. É que o Instagram, ele fica repostando, tá bom? Pessoal, eu estou muito feliz pela participação de todos vocês na live. Espero que eu tenha, de fato, conseguido auxiliar de alguma forma. Se conseguir auxiliar, pega essa informação, compartilha com quem precise dela, dá o seu like, porque assim o algoritmo do aplicativo vai fazer com que esse conteúdo possa ser direcionado a um número maior de pessoas, tá bem? Mais uma pessoa chegou agora, deixa eu ver. Eu acabo me atrapalhando. Não, é realmente o Instagram que fica repostando. Mas se eventualmente você fez alguma colocação, alguma pergunta, eu não consegui responder por qualquer motivo, pega e coloca nos comentários abaixo desse vídeo, que eu vou responder lá depois. Ou manda para mim, no direct, né, individualmente, que aí eu respondo por lá também. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, fiquei muito feliz pela participação, pela interatividade que nós tivemos. Né? Até a próxima quinta-feira. Tchau, gente. Mais 2. Eu acho que é só o Instagram repostando mesmo. Então, estou encerrando o nosso encontro de hoje, tá bem? Uma boa noite a todos, uma boa semana também. Até quinta-feira. E até segunda, para quem quiser participar da live através do YouTube. Tchau, gente.